Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 11º, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Vamos iniciar e finalizar o item, sem esgotar o assunto, porque não tenho capacidade para isso. Amor maternal e filial. Amor maternal e filial. Questões 890, 891 e 892. Com isso também vamos encerrar o capítulo 11º das 10 leis, lei divina e natural, lei divina ou natural, que Kardec dividiu em 10 partes. E nós vamos finalizar essa parte hoje. A lei divina ou natural, Kardec separou em lei de adoração, lei de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e essa que nós estamos estudando, lei de justiça, amor e caridade, que nós vamos finalizar hoje, porém sem a pretensão de ter esgotado o assunto. Tá bom? Vamos lá. 890. Amor maternal e filial, questão 890. O amor maternal é uma virtude ou é um sentimento instintivo, comum aos homens e também aos animais? Resposta: ambos. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos com o interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Ele cessa quando os cuidados se tornam desnecessários. No ser humano, persiste por toda a vida e inclui um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Esse amor sobrevive mesmo à morte, acompanhando o filho além do túmulo. Bem vedes que há nesse amor algo mais do que há no amor do animal. E aí Kardec faz uma citação no tópico 205 até o 385, em que nós já estudamos, inclusive, no item 205, por exemplo, estudamos dia 18 de fevereiro. A gente gravou esse vídeo 18 de fevereiro. Aos olhos de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os ultrapassar os limites da existência atual. Resposta: ela os amplia, a reencarnação os amplia, mas não os destrói, uma vez que o parentesco é baseado em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários na erraticidade enquanto estamos desencarnados. E aí todo o desdobramento até a questão 385. Bom, o fato é que o amor maternal, que é diferente do amor filial, o amor filial nem sempre é tão incondicional assim, mas o amor maternal, via de regra, é incondicional. Nós vamos ter inclusive uma pergunta mais para frente aqui acerca do ódio materno. E aí a gente vai comentar sobre isso. Eu quero falar agora dessa ambiguidade. Nós somos animais racionais, não é? O princípio inteligente que deu origem a mim passou pelo estágio do reino mineral, vegetal e animal. E aí surgi eu, surgi você, surgimos nós a partir de uma transformação que não sabemos como se dá e nem em que época se deu, que surgimos então como espíritos. E a partir desse momento que surgimos como espíritos, somos infinitos. Não temos mais fim, não morremos mais. O laço que une, essa união entre mãe e filhos, ela é a lei de amor pura da divindade, que faz com que nós amemos incondicionalmente a outra pessoa. Há dificuldades? Há. Há pessoas que criam seus filhos como os animais criam, ou seja, só enquanto eles precisam de apoio, depois quando começam a se virar sozinhos, aí se viram literalmente, e há um afastamento da mãe e do pai. Há muita gente assim, que estão mais próximos da animalidade do que da angelitude. O seu Adolfo Ribeiro, um grande espírita, uma grande pessoa, um grande amigo, fez um dia um quadro muito interessante que ele colocou no topo, eu uso até hoje, no topo Jesus, a angelitude, e na base animalidade. E aí nós nos situamos nessa escala evoluindo aos pouquinhos, né? Mas mais perto da animalidade, como diz Kardec,
que ainda estamos mais próximos da animalidade, e alguns de nós mais próximos ainda da animalidade e mais distante ainda da angelitude, e alguns de nós mais perto da angelitude e mais longe da animalidade. Mas no atual estágio do planeta Terra, a maioria de nós mais perto da animalidade do que da angelitude. E a gente age liberando a fera que existe dentro da gente, a besta que existe dentro da gente, né? E a fera que existe dentro da gente, por qualquer razão, a gente libera. E há mães que realmente cuidam dos filhos enquanto eles precisam de apoio direto. Começou a se virar um pouco sozinho, já deixa que a vida leva. Deixa que a vida leva. Ah, isso é vida louca, esse vai de qualquer jeito, ele vai se virando, ela vai se virando. São situações graves que geram pessoas fortes para enfrentar dificuldades, mas fracas emocionalmente. Isso é um problema. E há mães super protetoras, né, principalmente com a psicologia moderna. Estamos gravando esse vídeo em 2023, e a psicologia, como algo novo, ainda tem muitos equívocos a serem resolvidos, e a arrogância humana mostra uma ideia de solução absoluta, embora vá mudando, né? Tinha uma solução absoluta na década de 90, uma solução absoluta no início dos anos 2000, uma solução absoluta em 2010, uma solução absoluta em 2020, e assim vai, criando uma geração extremamente fraca emocionalmente, com grandes propensões à droga, com grandes propensões à depressão, a ponto da Organização Mundial da Saúde projetar para, a partir de 2025, termos a primeira causa de morte no mundo, o suicídio, por conta dessa situação. Dessa situação borderline, que é o mais comum de se ter. Mais até do que a depressão propriamente dita. Então, veja bem, criar um filho é um amor incondicional, e o amor fala não, o amor fala firme quando tem que ser falado, o amor encoraja quando precisa ser encorajado, o amor responsabiliza quando tem que ser responsabilizado, o amor abona, passar a mão na cabeça, quando é necessário. Falta esse equilíbrio das forças todas, ou se é doce demais, ou se é duro demais. Na minha geração era duro demais e cria-se feridas difíceis de cicatrizar. Essa geração é mole demais, é doce demais, cria pessoas absolutamente fracas que qualquer feridinha já as coloca numa situação de quase morte, se é que me entendem. Então, nem tanto cascadura, nem tanto frágilzinho, né? E isso tudo passa pela mãe. Isso tudo passa pela mãe. Aí a questão 891, Kardec pergunta aquilo que já no século XIX, em 1857, quando foi publicado o livro dos Espíritos, já era assim. Hoje, muito mais com as redes sociais, com a mídia globalizada, a gente vê isso acontecendo aos montes e diariamente. Uma vez que o amor materno faz parte da natureza, por que há mães que odeiam os filhos e muitas vezes desde seu nascimento? Resposta: às vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação, se ele próprio foi um mau pai ou má mãe, ou um mau filho numa outra existência. Em todo caso, a mãe má só pode ser animada por um mau espírito, que se encarrega de criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na provação escolhida. Mas essa violação às leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Ninguém é inocente, tá? Aquilo que a gente vê da criança inocente, da criança com o cérebro novinho para se colocar, tem um monte de tendências. Colocar coisas boas, escrever uma nova história, está cheio de tendências. A adolescência é cada vez mais cedo, significando que o espírito tomou conta do corpo cada vez mais cedo.
toma conta do corpo cada vez mais cedo. A encarnação começa precisamente para o espírito muito mais cedo do que na minha época, da década de 70. Não é? Então, é muito diferente hoje em dia. É muito diferente hoje em dia, mas continua sendo a mesma situação. Espíritos encarnando na mesma família para reharmonizarem-se. O número de espíritos que nascem na mesma família para apoiarem-se mutuamente uns aos outros com amor incondicional, ainda na Terra é menor do que o número de espíritos que nascem na mesma família para reharmonizarem-se. E se precisa reharmonizar é porque houve desarmonização. Se precisa reharmonizar, significa que se precisa reharmonizar, significa que espíritos se odeiam ou pelo menos não se gostam, ou pelo menos têm diferenças muito grandes que precisam ser aparadas com a reharmonização. E quando nós estamos encarnados, fica mais difícil de nós entendermos isso. Lá no plano espiritual a gente pode aceitar numa reunião, sentados a uma mesa, um espírito que eu não suporto, que não pode me ver na frente. A gente entendeu, vendo a extensão do mal que cada um praticou ao outro e aos demais e o que fez com a própria vida. Nós podemos falar, então vamos, mãe e filho? Vamos, nós vamos conseguir. Mas lá no plano espiritual, lá nós estamos todos com um firme propósito, com livre-arbítrio pleno, em um ambiente absolutamente agradável, em uma situação igual quando o sujeito vai no centro e ele é bonzinho no centro, porque está em lugar, aspas, sagrado, mas fora de lá é um cão. É a mesma situação. Então você está numa colônia, está num ponto de resgate da colônia, enfim, fazendo o planejamento encarnatório, você resolve encarar. Mas quando chega aqui, a gente não está num ambiente vibracional alto, a gente vai baixar a vibração, a gente vai ter as dificuldades que a gente escolheu para a própria encarnação, não é? A gente vai ter que fazer escolhas aqui, nem sempre nós vamos fazer boas escolhas, e quando a gente faz más escolhas, a gente muda de local do nosso planejamento encarnatório para situações mais difíceis, e aí vem aquele espírito que eu não gosto, aquele espírito que eu não quero perto de mim, que me incomoda a presença, mas aí tem um instinto materno, animal, de cuidar, mas a hora que pega a criança, olha para a criança, não sabe por quê, mas tem aquele sentimento não muito bom. Se não houver uma resolução firme do espírito encarnado como mãe, de modificar-se e de amar aquele ser, vai criá-lo como os animais criam, atendendo às necessidades, apenas atendendo às necessidades do espírito, e quando está longe, eu amo, nossa, como eu amo você, mas 15 minutos perto, já começa a sair faísca entre os dois, já começa a dar grandes problemas, né? Então vem o instinto materno mais puxado para o animal quando está longe, ai que saudade, eu amo você, isso, é aquilo, aquilo outro, aquilo. Quando está perto, você é a pior pessoa do mundo, só o outro que presta, você só me deu desgosto, nossa, você é isso, você é aquilo, e começam aquelas situações cotidianas, infelizmente, na família de muita gente. Fábio, eu tenho uma mãe maravilhosa que sempre cuidou e eu amo minha mãe me ama. A gente ouve muitos relatos desse, né? Nossa, tenho um amor incondicional pela minha mãe, a minha mãe tem um amor incondicional por mim, aquela coisa toda. São espíritos que podem ter sido inimigos e reharmonizaram, mas via de regra são espíritos que se amam e vieram se apoiar como mãe e filho, né? Então, o espiritismo tem as explicações, mas tem as técnicas para resolver também. 892. Quando filhos causam desgostos aos pais, estes não são desculpáveis por não terem por eles a ternura que teriam caso os filhos agissem de outra forma? Resposta: não, pois trata-se de um encargo que lhes é confiado e sua missão consiste em se esforçar para conduzi-los ao bem. Mas esses desgostos são quase sempre consequência dos maus costumes que lhes foram permitidos desde o berço. Os pais, então, colhem o que semearam. Vou ler a pergunta e a resposta de novo, para a gente poder entender claramente. Quando os filhos causam desgostos aos pais,
Estes, os pais, não são desculpáveis por não terem por eles a ternura que teriam caso os filhos agissem de outra forma. Os filhos me dão desgosto. Então, não sou desculpável se eu tiver uma birrazinha, se eu não gostar muito daquele traço que eu criei? Resposta: não, pois trata-se de um encargo que lhes é confiado e a missão consiste em se esforçar para conduzir os filhos ao bem. Mas esses desgostos são quase sempre consequência dos maus costumes que lhes foram permitidos desde o berço. Criou errado. Os pais então colhem o que semearam. Se você mima muito a criança, e tudo ela pode, é melhor do mundo, extraordinário, não pode frustrar a criança, tudo tem que falar que fez, está bonito, tudo tem que falar que é maravilhoso. Não estou falando aqui do incentivo construtivo que é importante nós termos. Eu estou falando das aberrações que nós vemos, que tudo é maravilhoso que a criança faz, criando uma ideia de que absolutamente tudo que existe no mundo está para servir aquele ser humaninho. E se a criança cresce com essa ideia de que todos e tudo que existe no mundo é para servi-lo, é para servi-la, quando a vida mostrar que não é assim, porque a vida vai mostrar que não é assim, porque nós nascemos para servir, não para ser servidos, quando nós virmos que a vida é dura, nós não teremos forças para reagir. E é por isso que nós temos tanta, mas tanta gente na drogadição. Tanta, mas tanta gente nas fugas da realidade. Porque não foram preparados pelos pais para isso. Brincaram de boneca com seres humanos que precisavam de firmeza com amor ou de um amor firme. Quem ama diz não. Já ouviu essa frase? Se eu preparo uma criança fraca, que para qualquer coisa chora, que para qualquer coisa se desmancha em sofrimento porque ouviu um não, imagina quando a vida bater. E a vida bate em todos nós. Não existe um ser humano que a vida não bateu. Imagina quando acontecer da vida bater para uma criança que não pode ouvir um não, que já chora, se descabela, já sofre. Os desgostos que vão acontecer lá na frente é a colheita da semeadura da fraqueza agora. Ah, Fábio, você é das antigas, você acha que deve criar a criança na porrada? Não, não acho. Não acho mesmo. Não acho mesmo. Nunca fiz isso. Sou velho e nunca fiz isso. Sou de uma geração que apanhou muito, mas não fiz isso. A situação é, precisamos ser firmes com doçura. Só firme faz mal, só doce faz mal. O equilíbrio entre os dois é que vai fazer a diferença. Se eu não consigo, esforço-me por conseguir. Mas se eu criar uma criança fraca emocionalmente, vai ser um ser humano que vai ser peso para a sociedade. Fatalmente. E aí pais que criam filhos fracos normalmente culpam o filho dos outros por serem má companhia para seu filho. Por que é que esse filho é tão influenciável assim? Por que é que ele precisa de aprovação do grupo? Por que é que esse filho não pode estar no meio de várias pessoas que usam drogas e falar assim, eu não vou fazer isso com o meu corpo? Por que é que meu filho não é forte o suficiente, de personalidade suficientemente desenvolvida, para todos estarem bebendo bebida alcoólica para poderem extravasar ou serem felizes ou aproveitar a vida? E o meu filho e minha filha olhar para aquilo e falar assim, por que eu vou fazer isso com o meu fígado?
Por que que eu vou fazer isso com o meu corpo? Por que que eu vou gastar fluido vital desnecessário? Por que que eu vou fazer isso comigo? Para agradar eles? Mas qual que é a função de agradá-los? Por que que eu preciso de aprovação deles? Por que que eu preciso de aprovação de alguém? Por que que eu preciso de aprovação dos meus pais? E a partir de uma certa idade, via de regra a partir dos 25 anos, aí cada um se vira, né? Dá para enfrentar os grandes fantasmas da vida, caso os pais tenham sido incompetentes. Dá para se virar e fazer aquilo que acha que é o certo, né? Mas para isso precisa se preparar. Se não se preparar, vai apenas utilizar o sentido de revide. Ah, meu pai era duro comigo, vou ser mole para o meu filho. Ah, meu pai não me dava quase nada, vou dar tudo para o meu filho. Plante à vontade, mas não chore durante a colheita. Vai ter que colher. É isso. Amanhã nós vamos falar de perfeição moral. Meu Deus. A virtude e os vícios. Amanhã. Beijo pra você que fica. Tchau.